Buenas galera, tudo certo com vocês? Eu me chamo Leonardo Vargas e hoje vamos personalizar o VS Code. O foco é fazer um tutorial mostrando todas as configurações do meu VS Code e também dar algumas dicas de atalho. Espero que vocês gostem do vídeo e bora pro tutorial. Bom, eu tô com uma máquina virtual aqui, então ela não tem nada instalado. Na verdade, eu só instalei o VS Code para não precisar fazer um vídeo aqui instalando o VS Code. Então o VS Code já está instalado aqui e também já fiz o download de um projeto meu eu baixei lá do GitHub para a gente conseguir fazer as comparações após instalar uma extensão. Então, após instalar, a gente consegue ver o que aquela extensão refletiu em um projeto. Mas você não precisa ter, obviamente, nenhum projeto baixado na sua máquina ou configurar o VS Code a partir de um projeto, né? Você consegue só abrir o VS Code e configurar. Aqui já vai a primeira dica, que no caso é o comando do terminal code. Esse comando aqui vai abrir o VS Code a partir dessa pasta. Então, como ele está na pasta BR Challenge, ele já vai abrir o VS Code com esse diretório. Então, se você acaba usando bastante o terminal, isso já facilita. Você vir aqui em File, abrir nova pasta, enfim, você consegue já abrir a partir do terminal. A gente vai acessar esse menu lateral aqui, extensões, e aqui a gente vai fazer o download das nossas extensões. E aqui nessa barra você vai conseguir pesquisar suas extensões. As primeiras extensões que a gente vai instalar aqui são extensões mais visuais. Então, não vai surgir tanto efeito na hora de programar, mas já vai facilitar, às vezes, na hora de achar algum arquivo ou navegar entre o código ali, né? Então, a primeira extensão aqui é o Material Icon. Essa extensão aqui, basicamente, vai alterar os ícones das pastas e de alguns arquivos. Hoje, no VS Code, não tem nenhum ícone para pasta, então aqui ele vai fazer algum mapeamento de alguns determinados nomes para refletir em algumas pastas. Então, por exemplo, se você tiver uma pasta escrita CSS, ele vai aplicar esse ícone aqui. Se você tiver uma pasta escrita imagem, vai aplicar esse aqui, então já dá essa diferenciada. Então, quando instalar, já vai surtir um baita efeito aqui. Ele já vai aplicar algumas pastas diferentes. Por exemplo, Pages aqui hoje eu já sei que é um laranja, um hook, roxa. E também para os arquivos, né? Ele acaba aplicando outras cores. Pode ver que o arquivo do Next, se eu não me engano, não tinha nada. Ele aplicou até o logo do Next.js aqui. Então fica mais fácil, às vezes, de navegar entre os arquivos. Você também consegue fazer associação de alguns ícones para alguns determinados nomes de pasta ou arquivos. Às vezes tem algum ícone que talvez não ficou legal, né? Para aquele determinado arquivo, ou às vezes você quer alterar, né? Então, para alterar, você vai apertar F1 no seu teclado ali, e aqui você vai digitar JSON. Digitando JSON, você vai vir na opção Open User Settings. Para mim, tá aqui em cima porque eu usei recentemente ela só para testar aqui, antes de gravar o vídeo, mas provavelmente vai estar aqui se você nunca abriu. Então, você vai acessar esse arquivo. Esse aqui é um arquivo JSON, que é as configurações do seu usuário, e aqui você consegue alterar algumas coisas, alguns ajustes personalizados do seu VS Code. Para alterar o ícone, você vai ter que colar esse carinha aqui, ó. Por exemplo, tem ícones de pasta e ícones de arquivos, né? Quando é pastas, a gente vai acessar a propriedade de Material Icons Theme, a opção Folders. E quando for arquivo vai ser Files, mas já mostro como que é de arquivos. Aqui você vai criar um objeto que a chave vai ser o nome do texto e aí como valor você vai colocar qual ícone aquele texto deve carregar. Então, por exemplo, eu criei a chave infra, então toda vez que ele vê a palavra infra, ele vai fazer associação com o ícone app. Então eu já criei a pasta infra aqui, ele está com o ícone padrão, e após salvar esse arquivo, ele vai acabar fazendo associação a essa pasta ao ícone app. Então ele vai carregar um outro ícone para a pasta infra. E aqui você consegue ficar brincando, testando, colocando outros ícones. Só precisa navegar aqui na descrição e vendo qual ícone você quer aplicar ali, né? Só tem uma regra, você não consegue aplicar ícones de pasta em arquivos e ícones de arquivos em pasta, tá? Então, pasta é para pasta e arquivo é para arquivo. E aí, para alterar o ícone de arquivo, é essa outra propriedade aqui. No caso, só vai mudar, ao invés de ser folders, vai ser files aqui. Mas a mesma coisa, você vai passar a associação, né? O nome que você quer mapear e qual ícone isso reflete. Então, por exemplo, você vai alterar aqui o ícone do arquivo tsconfig, ele é só um filezinho com TS, e a gente vai aplicar esse outro ícone que é Tune, que é um ícone de ajuste. Eu acho bem mais interessante aplicar esse aqui. Beleza, a próxima extensão que a gente vai instalar aqui é uma para alterar esses ícones dessa barra aqui. Esse aqui também não muda muito, esse aqui é menos funcional ainda, é só para deixar um pouco mais minificada, sabe? Essa barra aqui e também deixa um pouco mais agradável os ícones, que é o Plant Icons. Então essa extensão é bem simples, só vai alterar aqui a barra e vai mudar os ícones da barra. Outra coisa também é o tema do VS Code. Então a gente vai precisar aqui por Omni, OMNI, que é um tema feito pelo pessoal da Rocket City. E aqui a gente vai deixar um pouco mais escuro e também deixar as cores mais agradáveis para os nossos olhos. Então aqui já ficou um roxinho mais escuro, mais bonito. Se a gente abrir um código, né, a sintaxe fica bem mais bonito que
com essa paleta de cor. Então esse tema aqui faz um tempinho que eu uso e eu acho ele bem bacana. Mas se você não gostar, obviamente você consegue pesquisar aqui por theme e vai ter vários. Por uma época eu usei bastante do Drácula, enfim. Mas você consegue ver, você consegue até lançar no Google ali, Top Themes VS Code. É só fazer o download ali, instalar e setar ele como padrão. E também se você não gostar, né, é só você vir aqui, desinstalar ou desabilitar esse tema. Só não sei porque ele não apareceu aqui o do Omni. Ah tá, ficou bugado aqui só, né? Mas apareceu já o ícone do Omni aqui. Agora vamos para as extensões mais funcionais. A primeira aqui é uma para o CSS. A gente vai instalar a extensão CSS Modules. Essa extensão aqui é basicamente quando você usar a parte de módulo do CSS, né? E a parte do módulo do CSS, resumindo, é uma forma de você escrever as classes que elas fiquem diferentes uma da outra. Por exemplo, você tem dois arquivos e os dois arquivos têm a classe container. Se você estiver usando CSS tradicional e importar esses dois arquivos no mesmo arquivo HTML, vai acontecer conflito. Se você usar a parte de módulo, obviamente ele vai gerar um hash no fim de cada nome de classe, e assim uma classe não vai subscrever a outra. E para escrever em módulo, você basicamente vai ter que atribuir essa importação a uma variável, né? Para a gente conseguir usar esses módulos, né? Então, essa extensão aqui vai fazer um autocomplete no nome das classes. Isso facilita bem mais na hora de codar, porque ele já vai trazer um autocomplete ali com o nome da classe. Então, tem do CSS módulo e tem do Sass. Se você usa Sass, ele vai trazer também essa parte do módulo, que é esse autocomplete, e vai trazer algumas correções de sintaxe. Então essas duas extensões eu acho bem legal, assim, para a parte de folha de estilo. Outras extensões aqui, continuando na parte de estilo, é do Started Components. Se você usa Started Components, sabe que o Started Components, o VS Code para de trazer esse autocomplete do CSS, né? Porque você acaba escrevendo esse CSS em JavaScript. Então, instalando essa extensão aqui, o autocomplete volta a funcionar do CSS, né? Então você consegue ter de novo ao completar o nome de uma propriedade, o valor, enfim. Então, se você usa Started Components e não tem isso aqui, né, é meio loucura, né, porque tem que ser tudo no decoreba, né, e também ele não traz essa marcação, né, fica tudo uma string só, então fica ruim de entender, né. E outra, essa aqui eu acho que é mais maluco ainda, quem usa Tailwind não tem essa extensão Tailwind aqui, que é o IntelliSense. Então, conforme você for escrevendo as classes do Tailwind, ele vai trazer o autocomplete, né, por exemplo, se você botar BG Teal, que é o nome de uma cor, né, ele já vai trazer as variações. E também, o que essa classe faz, né? No caso desse aqui, altera o background e aplica essa cor. Então, essa extensão aqui ajuda bastante na hora de escrever ali uma folha de estilo com o Tailwind, né? Se você usa Tailwind e não tem isso aqui, eu acho também é mais maluco ainda que o do Started Components. E ainda, a parte de estilo, tem o Color Highlight. Essa extensão aqui é bem bacaninha também. O que essa extensão faz? Quando você tiver um hexadecimal, um RGB ou outro formato de cor, né? Ele vai marcar a string inteira com aquela cor. Então, se a gente abrir aqui alguma cor que tem aqui no nosso projeto, deixa eu abrir aqui no global eu sei que tem. Tenta abrir aqui, deixa eu deixar o global aberto e jogar essa janela aqui do lado pra gente ver o que vai acontecer. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse roxo, eu tenho esse verde aqui. Tá vendo que ele só tá botando esse quadradinho aqui, que é padrão do VS Code? Porque daí tu consegue alterar aqui, né? Fica meio apagado, né? Tu não consegue ver. Quer dizer, consegue ver, né? Mas não fica muito nítido qual que é a cor que reflete aquilo. Basicamente, essa extensão aqui, ele vai marcar a string inteira com a cor. Então, tá vendo que agora ficou muito mais fácil de ver o que é essa cor? Ele marcou a string inteira com a cor, né? Fez meio que um efeito de marca-texto, né? Então, ele marcou a string inteira desde hexadecimal, RGBA e os outros formatos, né? Se você vir mudar aqui, ele vai funcionar igual, né? Então, ele acaba reconhecendo todos os outros formatos aqui de cor, né? De cor não, né? De extensão de cor, né? Seria extensão de cor? Acho que é isso, extensão de cor, hexadecimal, HSL, RGBA, RGB, enfim. Então, qualquer extensão ali, qualquer extensão de cor ali vai funcionar. Outra extensão aqui vai ser o SVG Preview. Esse carinha aqui, basicamente, ele vai abrir no nosso VS Code uma nova aba no lado ali, com a pré-visualização daquele SVG. Então, posso pegar até algum aqui de exemplo. Tente chutar o que significa esse au aqui, sei lá. O que significa? Então não dá para saber o que é, né? Então, às vezes, você tem que abrir no navegador ou abrir no editor de imagem, né, para saber o que é, ou abrir no diretório para saber o que é esse SVG, né? Obviamente eu acabei colocando um nome muito zoado, né? Mas às vezes é user, mas tu não sabe se qual o tipo de user que aquele SVG representa, né? Então, após instalar esse carinha aqui, é o SVG Preview, e abrir o SVG aqui, esse aqui eu posso fechar, esse aqui também. Ele já vai abrir aqui do lado. E aqui já tem uma mensagem subliminar, né? Caso você tenha já descoberto que é SVG sem ter visto aqui, né? Talvez você seja um gênio, né? E consegue ver os parâmetros aqui do path, já consegue desenhar na sua mente ali o que estava escrito.
que se inscreva no canal. Então, se você já tá gostando desse vídeo e se quiser deixar o seu inscrito aqui, não custa nada, né? É só clicar no botãozinho ali e também deixar um like, eu já ficarei muito grato. E aí você consegue vir editar esse SVG aqui já vendo o que está sendo refletido ali. Às vezes tu quer mudar só a cor do fundo, né? Eu sei que é meio raro isso, né? Mas você consegue vir editar aqui já vendo o que está acontecendo mesmo sem salvar o SVG aqui. Obviamente o mais útil é só pré-visualizar, mas obviamente você consegue editar ali vendo o que aquilo está sendo aplicado. Uma outra extensão, e para mim isso aqui é uma das mais poderosas, é a Live Server. O que esse carinha vai fazer aqui? Basicamente você vai conseguir abrir um servidor local para monitorar um determinado arquivo, que no caso seria um arquivo HTML. Então às vezes quando você está codando ali com HTML, básico, né, só o HTML e o CSS, não precisa ficar dando aquele F5 insano no navegador, né? Essa extensão aqui ele vai abrir um servidor no próprio VS Code e aí toda alteração que você fizer já vai refletir naquele host, né? Então deixa eu instalar aqui, beba água enquanto isso. Meu PC deu uma bugada aqui, demorou quase 2 minutos para instalar aqui, acho que ele vai decolar por causa da máquina virtual, mas fez o download. Quando você fez o download e instalou a extensão, né? O que vai acontecer aqui? Quando você abrir um arquivo, eu até criei um arquivo HTML só para testar aqui, ele vai habilitar essa opção aqui, abrir com Live Server, ou bem aqui embaixo tem a opção Go Live Server. Então ele vai abrir esse arquivo HTML aqui com um servidor dentro do VS Code. E quando ele starta aqui, ele já startou aqui um servidor local, né, na porta local, dentro, no host local aqui, dentro da porta 5500, com arquivo index.html. E aí se a gente fazer qualquer alteração aqui, sei lá, botar um tchau aqui, e abrir o navegador, já aplicou. Então ele já vai refletir as alterações lá. E aqui já vou dar uma outra dica do VS Code. Você consegue, eu vou até copiar essa URL aqui, abrir um navegador no VS Code. Basicamente você vai apertar F1 e vai digitar aqui, ó, Simple. E aí, nesse comando aqui, Simple Browser, ele vai abrir um navegador dentro de uma janela aqui do VS Code. Então só precisa colocar o host, então por isso que eu copiei o host ali, né? Colar o host, ele já vai abrir um navegador no VS Code e aqui funciona da mesma forma. Se a gente alterar aqui, salvar, ele já vai refletir aqui. E aí você acaba poupando mais espaço, né? Porque fica um navegador dentro das abas, né? A gente consegue manipular aqui, consegue jogar para baixo. Quer dizer, acho que dá para jogar para baixo. Cadê? Aqui, ó. Consegue jogar para baixo, enfim, qual que é a orientação que se prefere, né? Eu acabo usando mais a lateral, mas também consegue jogar para baixo, consegue deixar os arquivos abertos aqui. Então acaba se encaixando muito mais as janelas, se você às vezes abrir o navegador aqui dentro do VS Code. Outra extensão aqui é o Git Lens. Essa extensão aqui é bem delicinha, porque com essa extensão aqui você consegue achar os donos dos bugs. Basicamente essa extensão aqui, se você usa um controle de versão, né, Git, no caso do Gitbucket, do GitHub, GitLab, Git, deve ter outras ferramentas do Git, né, o GitHub é só uma delas, né, você consegue ver a partir, numa linha, né, ele vai fazer um comentário aqui, né, uma anotação de quem foi o autor daquele commit, naquela linha, né? No caso, essa linha aqui foi alterada nesse commit aqui, que foi 5 meses atrás, que foi um commit chamado adicionando toast, e também o autor, né? Então, às vezes, você perdeu um dia achando um bug que foi na linha 18, aí tu sabe, nossa, foi o João, então você consegue achar o culpado ali e vendo o que ele alterou, né? Porque você consegue botar o hover aqui e clicar aqui dentro desse hash, que é o commit, e você já consegue abrir lá dentro do, por exemplo, aqui é o GitHub, né? Dentro do GitHub lá, o que esse commit fez em modificação, né, nessa linha. Então essa anotação ajuda bastante, às vezes, na hora de debugar, né? Ver o motivo daquela alteração ou quem fez aquela alteração. Para a parte de extensões é isso. E agora a gente vai instalar uma fonte aqui no nosso VS Code. Na verdade, a gente vai ter que instalar no nosso computador, né? E depois aplicar no VS Code. A fonte que a gente vai instalar aqui, a gente vai dar um sudo apt install fonts code. Essa fonte aqui é uma fonte que tem ligaturas. No caso, eu já expliquei o que são ligaturas, né, no vídeo do terminal. Se você não viu o vídeo do terminal, eu vou deixar aqui um cardzinho, que é um vídeo que eu ensino a customizar o terminal do VS Code. E lá eu também instalo essa fonte. Resumindo, uma fonte com ligaturas, ela vai pegar um conjunto de caracteres e vai gerar um caractere único. Isso vai facilitar na hora de ler o código. Então, eu instalei a fonte aqui, deixa eu minimizar meu terminal. Eu vou até abrir um arquivo para a gente conseguir ver, que é onde vai aplicar um efeito de ligatura. Um efeito de ligatura vai ser nesse conjunto de 2 caracteres. Então eu estou unindo o caractere igual e o boquinha. E ele vai gerar um único caractere. Para alterar a fonte do VS Code, você vai apertar F1 e vai vir naquele arquivo das configurações do usuário, né? Que é aquele Open User Settings, que é aquele nosso JSON. Aí você vai colar essas duas linhas aqui, que uma linha, um comando é para ativar as ligaturas e outra para alterar a fonte padrão do VS Code.
A fonte padrão do VS Code ele pega sempre do seu sistema operacional. Por exemplo, aqui eu estou usando Ubuntu e eu acho que provavelmente a fonte é Ubuntu, né? Então você vai salvar. Às vezes ele não vai aplicar. No meu caso, eu sei que ele não aplicou, então eu vou abrir e fechar o VS Code que ele já vai funcionar. Abrindo e fechando o VS Code, ele já aplicou aqui uma ligatura, que no caso seria unificando aqueles dois caracteres, gerando esse único caractere aqui. Visualmente, né? Obviamente tem os dois caracteres. Se eu apagar um aqui, ele continua igual. Ou se eu apagar aqui no início, ele continua só com a boquinha. Então, obviamente, ali fica os dois caracteres, só que na parte de visualizar, ele acaba unindo os dois, tá? Outros ajustes de fonte é esses dois carinha aqui. Eu gosto de aumentar o tamanho da fonte para 18 pixels e o line height para 24, então vai ficar um pouquinho maior, já vai ficar um pouco mais fácil de ver. Talvez pode postergar ali o uso de óculos, não fica aquela fonte tão pequena, não vai prejudicar tanta visão com aquelas letrinhas pequenininha. Eu quero já dar um exemplo de ligatura, que às vezes quando você vai escrever o símbolo menor igual, sabe? Tu fica a dúvida, às vezes, será que primeiro eu boto a boquinha e depois boto o igual? Botar a boquinha, acho que é meio estranha essa frase, né? Mas aí ele já gera um caractere único aqui, né? Se eu botar o contrário, eu sei que isso aqui tá errado. Então, às vezes você consegue ter esse feedback sabendo se tá certo ou não esse símbolo. Então tem outros símbolos, eu deixei no vídeo lá uma imagem com vários ligaturas que dá pra fazer, né? Se você quiser pode dar uma pesquisada ali, obviamente abrir o vídeo lá que tem uma imagem explicando alguns exemplos de ligaturas. Outras configurações, não sei porque eu fechei aqui os ajustes do usuário, são duas configurações também que não são muito funcionais, mas é bem bacaninha aplicar elas. A primeira é alterar a forma que o cursor pisca. Hoje ele fica piscando assim, no caso ele some e apaga, né, com uma opacidade fraca. O que a gente vai alterar aqui agora, ele vai aumentar e diminuir, né, a altura dele. Então fica essa forma de expandido aqui, né, fica bem mais agradável, né. E uma outra é quando você está navegando entre as linhas. Hoje quando você navega entre as linhas, deixa eu botar uma vírgula e colar o comando aqui, ele fica saltando entre as linhas, né, ele salta, né. Então se eu selecionar aqui, ele fica saltando, ele fica pulando entre uma linha e outra. Essa função aqui basicamente vai deixar mais suave isso. Isso parece que dá uma sensação que o cursor está rodando a 200 fps, ó. Vê que ele tem esse efeito de navegar entre uma linha e outra? Então é esse efeito aqui de 200 fps que a galera sempre me chama lá na live, pergunta como tu deixou o cursor desse jeito, o PC é muito rápido ou o que tu fez, né? Então é um negócio que a galera sempre pergunta, até por isso que eu fiz esse vídeo aqui mostrando as configurações do VS Code, porque é uma dúvida bem recorrente lá nas lives, então estou fazendo esse vídeo para tentar sanar todas as dúvidas ali e fazer um tutorial de como que é as configurações do meu VS Code. E também se você não me segue na Twitch, vou deixar na descrição aqui, me siga lá. Às vezes eu faço live, não é todo dia, mas às vezes não tá por lá, então é bom vai lá dar um oizinho no chat lá. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários, talvez extensões que você usa no dia a dia, compartilha entre a galera. Ou alguma dúvida que ficou entre alguma extensão que eu posso tentar te ajudar ali nos comentários. E se gostou mesmo do vídeo, deixe seu like, me ajuda aí, fortalece bastante. Esse aqui é o último vídeo da série de configurações do meu PC, então espero que vocês tenham gostado. Se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar dois cards aqui, que o primeiro é como customizar o Ubuntu e o segundo como customizar o terminal do Linux. Beleza, meus jovens? Um grande abraço e valeu!